Catequese litúrgica. Paz a todos vocês que nos ouvem neste momento. Este é o quadro Catequese Litúrgica, uma produção das Irmãs Discípulas do Divino Mestre. Eu sou Irmã Cidinha. Eu sou Irmã Rosária. Hoje vamos falar um pouco sobre os ministérios ordenados. Recordando que ministério é um carisma, um dom do alto, do Pai pelo Filho no Espírito, que torna seu portador apto a desempenhar determinadas atividades, serviços para o bem da comunidade cristã. Por isso, vamos recordar a etimologia das palavras ministério e ministro. Em latim, ministerium significa serviço e minister significa servidor. Isso nos lembra que o verdadeiro ministro é Jesus Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Toda a sua vida pública foi um exemplo disso. Quem são os ministros ordenados, irmã Cidinha? São os bispos, os presbíteros e os diáconos, permanentes ou transitórios. Os ministérios ordenados, nos quais o carisma é reconhecido e conferido ao seu portador por meio do sacramento da ordem, visa constituir os ministros da unidade da Igreja, na fé e na caridade, de modo que a Igreja se mantenha na tradição dos apóstolos e, através deles, fiel a Jesus, ao seu Evangelho e à sua missão. O bispo, pela ordenação, é ligado à Igreja diocesana, é inserido no colégio episcopal, bispos no mundo inteiro, em comunhão com o sucessor de Pedro, o Papa. O bispo eleito se compromete em continuar hoje a missão dos apóstolos. No livro Vocabulário Básico de Liturgia, encontramos a seguinte afirmação: os bispos, como sucessores dos apóstolos, foram constituídos como princípios de fé e unidade na comunidade diocesana, como sacramentos visíveis da presença de Jesus no meio do povo. Tanto na missão de ensinar, como de guia pastoral e missionária, e de modo especial na sua função santificadora e cultual, o bispo, como primeiro liturgo, é o que tem mais responsabilidade e autoridade. O Concílio Vaticano II dedicou-lhes um documento chamado Christus Dominus, que é um decreto sobre a função pastoral dos bispos na Igreja, o qual afirma que os bispos são os principais administradores dos mistérios de Deus e os moderadores, promotores e guardas de toda a vida litúrgica em suas respectivas dioceses. Devem anunciar, fiel e perseverantemente, o Evangelho de Cristo, conservar na integridade o tesouro da fé, edificar a Igreja na comunhão com os demais bispos, cuidar paternalmente do povo de Deus, auxiliado pelos presbíteros e diáconos. O bispo deve ser afável e misericordioso para com os que sofrem. Deve realizar a sua missão também em favor das ovelhas errantes e, finalmente, orar sem cessar e desempenhar com fidelidade a missão do sumo sacerdócio. Seriam os padres, são unidos ao bispo e seus cooperadores. Em comunhão com eles, santificam e dirigem o povo de Deus. Assumem seus compromissos à luz da missão do Cristo. Pastoralmente, os presbíteros comprometem-se em servir o povo de Deus sob a direção do Espírito Santo e em estreita colaboração com o bispo. Profeticamente assumem o compromisso de anunciar a palavra de Deus com dignidade e sabedoria, tomando-a da Bíblia e da tradição. E na dimensão sacerdotal, seus compromissos consistem em celebrar com devoção e segundo a tradição da Igreja os mistérios de Cristo pelos sacramentos, especialmente o da Eucaristia, ser assíduo na oração e unir-se cada vez mais a Cristo, colocando-se a serviço da salvação da humanidade. Por fim, promete respeito e obediência ao bispo e ser religioso também a seu legítimo superior. Vamos falar um pouquinho dos diáconos. Os diáconos participam do sacerdócio comum dos fiéis, mas pelo sacramento da ordem
são constituídos auxiliares diretos do bispo e exercem funções importantes no ministério da palavra e no culto divino. São chamados também ao serviço da caridade nas diversas necessidades junto ao povo sofrido e carente. O diácono se compromete na igreja a imitar o Cristo servo, atitude que se revelará em colaborar com o bispo e os presbíteros, tendo em vista sempre o bem do povo cristão, especialmente aqueles que mais sofrem. É chamado a progredir na oração, levando a sério a liturgia das horas, o ofício divino, celebrando também com o povo, sempre e em favor do mundo inteiro. Os ministros ordenados exercem seu serviço junto ao povo de Deus através do ensinamento, do culto divino e do governo pastoral. É um serviço em nome e na pessoa de Cristo, cabeça, no meio da comunidade. Mas sempre unido aos presbíteros, seriam os padres. Os presbíteros não são independentes do bispo e o bispo deve ouvir sempre o presbitério. A igreja existe em comunhão, à imagem da Trindade Santa. Todos os ministros estão a serviço da Assembleia. Somos o que diz o número 14 da Sacrosanto Concílio. Esse número 14 da Sacrosanto Concílio fala a respeito de todos os ministérios. É desejo ardente da Mãe Igreja que todos os fiéis cheguem àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas que a própria natureza da liturgia exige e que é, por força do batismo, um direito e um dever do povo cristão. Por conta disso é que existem os vários ministérios na Igreja. Nunca é demais repetir: a Assembleia Litúrgica é dotada de ministérios e funções. Estes estão a serviço da participação ativa, plena, consciente da Assembleia. Ser ministro é servir a comunidade como Jesus ensinou e deu o exemplo. E em qualquer situação, a atitude de quem serve deverá ser sempre agir como em nome de Jesus Cristo. Veja que importância que tem os ministérios na igreja, né, irmã Rosária? E muitas coisas ainda teríamos a dizer, mas por hoje nós vamos encerrando o nosso quadro. Muito obrigada pela sua atenção. Fique com Deus e até a próxima Catequese Litúrgica.